Capítulo 1. Mente indisciplinada é mente fraca. Parece mentira, mas aconteceu e poderia ter sido com você. Um passageiro está aguardando a chegada do ônibus no ponto, como faz todos os dias. De vez em quando ele vai até o limite da calçada verificar se o transporte se aproxima. Está ansioso e isso é visível ao prestar atenção em sua mão direita, cujos dedos enrolam e desenrolam freneticamente uma nota de R$5, o único dinheiro que ele possui para pagar o transporte. Passado algum tempo, ele avista o ônibus se aproximando. Quando o veículo finalmente para e abre a porta, acaba a ansiedade. O passageiro amassa o dinheiro que está em sua mão, joga-o na sarjeta e entra no ônibus, que imediatamente parte. Ao chegar à catraca, o susto. Ele havia amassado e jogado fora o único dinheiro que possuía para pagar o ônibus. Constrangido, ele explica sua história para o cobrador, que com benevolência responde: "Eu acredito em você. Eu o vi jogando dinheiro no chão." À noite, em sua residência, uma mulher retira os alimentos da geladeira e monta seu prato para o jantar. Depois que tudo está pronto, ela segue até o micro-ondas, abre a porta, fecha a porta, programa o timer para 2 minutos e liga. Durante os 2 longos minutos, ela fica olhando para o micro-ondas e o aguarda, com a cabeça nas nuvens e o prato gelado nas mãos. Sentado no sofá da sala, concentrado e assistindo seu programa de televisão favorito, o marido pede um favor à esposa. "Amor, poderia ir até a cozinha e pegar o meu remédio e um copo de água, por favor?" A esposa, solícita, levanta-se e vai até a cozinha, enche um copo de água, pega o comprimido, coloca-o na boca, bebe a água e engole o remédio que o marido deveria tomar. Uma mãe apressada dirige rumo à escola onde deixará o filho de 10 anos. O trânsito está tumultuado, congestionado, mas flui. Logo à frente há um semáforo no amarelo. Ela acelera. O semáforo fica vermelho, ela freia, mas não se dá por vencida. A mãe pega o controle remoto do portão de casa, aponta-o para o semáforo e tenta abri-lo a todo custo. Ao filho, que estava sentado no banco ao lado, não resta alternativa senão arregalar os olhos, observar perplexo e perguntar: "Mãe, você ficou louca?" Todas essas histórias são verdadeiras e aconteceram com pessoas que entrevistei. São histórias engraçadas e não devem surpreender, porque poderiam ter acontecido com qualquer um, inclusive com você. São tantas histórias de falta de foco e concentração que daria até para fazer um filme de comédia. Elas acontecem o tempo todo com milhares de pessoas ao redor do mundo. E o que mais impressiona é que cenas como essas acontecem cada vez mais, e os desfechos para elas nem sempre são engraçados. Pelo contrário, quando tais histórias chegam à mídia, é porque tiveram consequências graves, dramáticas e, por que também não dizer, traumáticas. Você já deve ter ouvido histórias trágicas de pessoas que esqueceram o bebê dentro do carro sob um sol escaldante, de profissionais que perderam parte dos dedos, braços ou pernas por distrações no trabalho, ou até mesmo de empresas que foram à ruína por culpa de funcionários desconcentrados e esquecidos. O preço que se paga pelas distrações é sempre muito alto, contabilizado em tempo, dinheiro e disposição. Para que você tenha ideia dos impactos causados pelas distrações, em 2005, a American Psychiatric Association apresentou uma pesquisa comprovando que apenas nos Estados Unidos são gastos cerca de 77 bilhões de dólares todos os anos com prejuízos causados por distrações e esquecimentos no trabalho. Imagine, então, se somarmos isso com as ocorrências de todos os países. É quase inacreditável. E por mais que a humanidade desenvolva soluções eletrônicas, tudo indica que esse número vai piorar. Afinal de contas, quanto mais utilizamos soluções eletrônicas, menos usamos nosso sistema natural. E quanto menos estimulamos nosso cérebro, mais preguiçosos e esquecidos nos tornamos. Assim, embora vivemos na era da alta tecnologia, as pessoas apresentam quadros cada vez mais sérios de falta de foco, distração, esquecimento e descontrole emocional. Pensar demais é um problema? O cérebro humano é um computador biológico composto por células, com uma memória cuja capacidade de armazenamento é ainda desconhecida. Suspeita-se de que essa capacidade seja ilimitada, mas ainda não dispomos de instrumentos ou modelos matemáticos capazes de medi-la com precisão.
Neurocientistas especializados em computação tentam estimar a capacidade de armazenamento da memória humana com base em padrões de conexões neurais. Porém, o problema é que eles ainda não conseguem responder com exatidão a perguntas básicas. Os neurônios realmente guardam as informações da memória humana? Onde ficam gravadas as informações que enviamos para a memória? Abra um cérebro e procure onde ficam gravadas o nome, o endereço, os números da identidade ou a preferência por filmes de ação de uma pessoa. Ficam nos neurônios, nas sinapses, no DNA? Por enquanto, não há respostas para esses enigmas. A mente comanda a memória e o cérebro. O cérebro é um processador potente que trabalha de modo paralelo e distribuído, ou seja, é capaz de realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Por exemplo, pense em um motociclista. A energia mental dispensada para controlar uma moto é extremamente complexa. Com a mão direita ele controla a partida, o acelerador e o freio dianteiro. Com a mão esquerda a embreagem, as setas, a buzina e o farol. O pé esquerdo administra a alavanca de um complexo sistema de marchas, cuja primeira se move para baixo e as outras 5 para cima. O pé direito controla o freio traseiro, enquanto os olhos ficam atentos, escaneando as peculiaridades de um deslocamento no trânsito, além de cuidar dos retrovisores. Quem gerencia todas essas funções é o nosso processador central, que, enquanto dirige e desloca o veículo de 2 rodas com um corpo se equilibrando sobre ele, ainda consegue espaço para nos fazer cantarolar uma música interna na mente. Apesar de toda essa complexidade, a mente ainda possui espaço de processamento para pensar em uma porção de coisas ao mesmo tempo em que a mente inconsciente captura outras milhares. Nosso cérebro foi projetado e evoluiu para isso, para pensar e encontrar soluções criativas e inteligentes. Um dom, um privilégio da raça humana. Contudo, tantas responsabilidades a fazeres exigem de nós muitas análises e, por vezes, nos pegamos pensando, sem conseguir partir para a ação. E nos questionamos, perdemos a chance de pensar com calma ou será que estamos pensando demais e, por isso, não saímos do lugar? Pensar demais não é um problema. Pelo contrário, pessoas que usam a cabeça sempre são vistas com admiração e respeito. Você já deve ter escutado a frase, pessoas que falam pouco, pensam muito. E você pode estar se perguntando, o que os pensamentos têm a ver com a perda de foco e concentração? Veja, o pensamento é a ponte, através da qual buscamos as soluções para os problemas que enfrentamos no cotidiano. Não existe mal nenhum em pensar. Os problemas começam, na verdade, quando a qualidade, em particular, a quantidade de pensamentos que não nos ajudam se tornam inconvenientes e incontroláveis. Pensamentos negativos, repetitivos, viciosos e tóxicos têm tirado o foco das pessoas, impedindo a manifestação do pensamento elevado, criativo e reflexivo. Talvez você já tenha experimentado a sensação desagradável de ter a mente descontrolada sem conseguir parar de pensar em algum momento. O caos mental é um cenário frequente hoje. Antigamente, diziam que pessoas calmas eram pessoas mentalmente saudáveis. E a loucura deveria ser tratada. Agora, os papéis parecem estar invertidos. Ser calmo parece ser motivo de tratamento, e a loucura, o destempero e o descontrole tornaram-se aceitáveis, comuns. A contemporaneidade trouxe mudanças e grandes exigências, como a capacidade de pensar e de tentar gerenciar várias tarefas ao mesmo tempo. Um requisito cada vez mais obrigatório para a área dos pensamentos impulsivos, que Freud chamaria de id. Em outras palavras, gastamos grande parte do tempo de nossa capacidade mental analisando situações triviais, como escolher uma música ou que roupa usar em alguma festa, ter experiências sensoriais com games, sexo e alimentação ou bisbilhotar a vida dos outros em alguma rede social. No entanto, ainda pior é saber que de 80% a 90% dos pensamentos que a mente produz são inúteis e repetitivos, como constatado também por Eckhart Tolle, autor do livro O Poder do Agora, Sextante 2002. E se é um fato que pensamento gera comportamento, manter na mente sequências de pensamentos negativos pode levar, sim, a problemas de desordem emocional e doenças psicossomáticas. Portanto, pensar demais torna-se uma doença grave quando esse ato sepulta um dos maiores dons humanos, a capacidade de parar,
analisar, pensar, refletir e tomar a melhor decisão para si e para as outras pessoas. O objetivo é o autocontrole e a paz mental. Na infância, tive o privilégio de morar alguns meses no sítio dos meus tios no interior do estado de São Paulo. Morar é diferente de apenas visitar ou passar alguns dias em um lugar diferente. Viver em um local isolado, conviver com pessoas simples, interagir com os animais, experimentar o verdadeiro sabor e o aroma da natureza é uma imersão que todo ser humano deveria fazer. Morar na zona rural e fazer um verdadeiro estágio com a mãe natureza quebra o ritmo acelerado do cérebro de quem, por exemplo, vive nos grandes centros urbanos. Nesses locais movimentados, aliás, o volume de estímulos que as pessoas recebem com os sons, cores e sensações é tão alto e provoca tamanha fadiga mental que no final do dia temos ânimo apenas para chegar em casa, tomar banho e cair na cama, ou para às vezes, lutando contra o cansaço, ficar sentado na frente da TV, anestesiado, acreditando com isso ter um momento de relaxamento que faça aquele dia realmente ter valido a pena. Se você tem uma rotina parecida, saiba que o bombardeio diário de informações cria um parque de diversões para a mente brincar e o cérebro se desgastar. Já reparou que ao passear, simplesmente passear, em uma nova cidade, observar a arquitetura dos prédios, as pessoas, os carros, os hábitos e as construções do local, sua mente fica à deriva, recebendo uma série de estímulos? Já notou que os olhos ficam atentos a tudo, como se fosse um daqueles carros scanner do Google que passa mapeando as ruas da cidade? Perceba que muitas vezes, quando chega ao destino, seu cérebro está fadigado, e então bate aquele cansaço. Em ocasiões assim, quando tinha um compromisso importante para o qual precisaria de foco, procurava concentrar minha energia. Em vez de olhar para tudo, eu simplesmente fechava os olhos e ativava a memória. Tentava me lembrar da época em que morava no sítio, o que me ajudava a acalmar a mente e fortalecer meu autocontrole. Sei disso porque minha vida, hoje, contém todos os ingredientes para me destemperar emocionalmente. Passo a maior parte do tempo viajando para os grandes centros urbanos, onde pego táxis, visito empresas, conheço pessoas, faço reuniões de trabalho, ministro palestras, dou entrevistas, durmo pouco e logo tenho de me levantar para viajar para outro lugar. São semanas seguidas nesse ritmo frenético. E, quando finalmente me encontro na solidão de um motel, lembro-me de que a quilômetros dali existem família, esposa e filho solicitando um pouco mais da minha atenção. Sim, o ambiente em que vivo é altamente estimulante e exige muito controle. Nos curtos momentos em que fechava as cortinas, olhava para o fundo das minhas pálpebras e tentava me lembrar da época em que morava no interior. Esse fluxo de pensamentos me mantinha calmo. Notava nascer em mim uma tranquilidade interna, um fenômeno que passei a chamar de autocontrole. Não pense que para se sentir assim, ter consciência de estar no presente e viver alguns momentos de paz é necessário mudar de cidade. Você pode viver em um grande centro urbano, pode manter-se conectado com seus aparelhos eletrônicos, continuar recebendo seus torpedos, e-mails e telefonemas, mas descobrirá que mesmo em meio ao caos informacional é possível acalmar o id e aumentar a influência do eu em sua vida. A presença do eu, isto é, de sua mente líder e consciente, produz momentos de paz mental, ou paz de espírito, um estado totalmente acessível. Eu aprendi como acessá-lo, ampliar minha capacidade de foco e com ela meu poder de realização. Agora é a sua vez de também vivê-lo. Você controla a mente ou é ela quem faz a festa dentro de você? Em seu livro, Aprendendo a Silenciar a Mente, Osho, um dos mais influentes pensadores contemporâneos, compartilha uma de suas melhores e mais inspiradoras meditações. Ele afirma que toda criança nasce inteligente e a maioria das pessoas morre burra. Uma afirmação como essa pode receber diversas interpretações. Entretanto, a mais apropriada é dizer que o ser humano que vive com a mente repleta de pensamentos desconexos e distraídos é extremamente fraco em poder de realização.
Muitas pessoas não são mais capazes de aproveitar a vida em seus melhores detalhes. Um adulto consegue sair de férias, viajar milhares de quilômetros para um lugar paradisíaco, deitar-se numa espreguiçadeira diante de um cenário dos olhos e mesmo assim levar na mente uma bagagem de problemas, preocupações e frustrações que sequestram sua atenção do presente e a transporta para algum lugar no futuro ou nos remorsos do passado. Esse adulto não é capaz de sentir a temperatura agradável da água do mar quando esta encosta-lhe na perna. Não é capaz de se envolver na magia do local. Ao contrário, ele pode manter o mesmo nível de estresse e irritação que vivia no trabalho. Já uma criança no mesmo ambiente provavelmente funcionaria de modo diferente. Ela passaria grande parte do tempo mental focada no presente. Ela contemplaria cada experiência sem se preocupar com o que viria depois. O futuro não importaria e o passado, mesmo aquela bronca de poucos minutos antes, já teria sido esquecido. O que importa para a criança é o presente, e é exatamente no presente que o eu se manifesta, que se amplia o poder de foco, e é possível ver os detalhes que nem o mais atento dos fotógrafos perceberia. Talvez você já tenha ouvido a frase: quer melhorar o futuro, então melhore o presente. Esta é apenas uma das mensagens que este livro trará para você. A melhor maneira de viver e de impulsionar o presente é controlando e acalmando a mente. Com a mente calma, tranquila, você consegue treinar e desenvolver o foco. Ter autocontrole e paz mental é, como já vimos, um estado necessário para que suas melhores ideias brotem. As crianças nascem com um software padrão que opera no presente. Elas nascem com um aplicativo da felicidade totalmente operacional. Rod Martin, professor de psicologia da Universidade de Western Ontário e pesquisador da natureza e das funções do riso e do humor, afirmou que uma criança sorri mais de 300 vezes por dia, enquanto um adulto o faz menos de 20 vezes por dia. Uma conta absurdamente desproporcional e que, sem dúvida, traz prejuízos à própria saúde. Por isso, é mais do que fundamental resgatar a alegria que sentíamos quando éramos crianças. Neste livro, você descobrirá alguns caminhos para isso. Você está qualificado a desenvolver o foco, o autocontrole e a concentração. Na verdade, sempre esteve. Desde o dia em que nasceu, venho ao mundo para ser feliz, não para viver triste, deprimido e preocupado. Sua missão, acredite, não é competir com outras pessoas por melhores colocações, posição social, coleção de bens materiais e para ser o cidadão mais rico do cemitério. Sua missão original é ser feliz. Talvez o seu software da felicidade tenha sido desconfigurado pelos percalços da vida e pelos pensamentos viciosos